Chegou o final, ou no final, esse ano de 2020. E geralmente nós fazemos um balanço de como foi o ano. Para mim foi um ano um pouco melhor que 2020, porém um ano difícil também, de perdas, de dor, de sofrimento, mas também de sustento e de cuidado do nosso Pai amado. Por isso a nossa gratidão, por isso estamos aqui na virada do ano para agradecer ao Senhor. E no final do culto estaremos aqui para interceder, para pedir que Deus nos dê uma boa jornada em 2022. Para a última mensagem dessa noite, eu queria trazer o tema: sonhar é preciso. Sonhar é preciso. Estamos às portas do ano novo e nós precisamos sonhar. E o Salmo 126, ele fala sobre sonhar. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Ficamos como quem sonha, diz o versículo 1. Sonhar, queridos, faz parte da nossa vida, faz parte do ser humano. Se nós não sonhamos, nós não vivemos. Quando pararmos de sonhar, ou quando nós paramos de sonhar, nós perdemos o brilho, nós perdemos a alegria da vida. Todos nós precisamos ter projetos, porque nos nossos projetos, nos nossos sonhos estão as nossas esperanças, a nossa motivação para lutar, para correr, para conquistar. Então quero te fazer uma pergunta: quais são os teus sonhos? A cada ciclo da nossa vida nós temos sonhos diferentes. Quando crianças, os nossos sonhos eram pequenos. Talvez ganhar uma bicicleta, talvez ir num parque aquático, talvez ir para a Disney, apesar que esse já está um pouquinho acima do nível da grande maioria de nós. Mas quando somos adolescentes, os nossos sonhos vão crescendo, vão se ampliando. Você passa a projetar um ideal, você passa a projetar uma pessoa, você começa a projetar um tipo de beleza que você quer conquistar, que você quer namorar. Os jovens sonham com um casamento satisfatório, uma família feliz, um trabalho que satisfaça, tanto dê prazer de trabalhar, quanto também dê sustento financeiro. Os idosos também têm sonhos. Se você conversar com os idosos da nossa igreja, você verá que eles ainda têm sonhos. E isso é bom, isso é muito bom, para não morrermos antes do tempo. Então eu pergunto mais uma vez: quais os sonhos que você acalenta em seu coração? Que objetivos você tem para o ano que vai começar daqui a pouco? Nós estamos chegando em mais um final de ano de pandemia,
de fechamento de algumas empresas, fechamento mesmo total, assim, de falência, fechamento de portas porque não puderam funcionar, fechamento de igreja, um ano de perdas, de luto para alguns. Alguns querem esquecer este 2021. Mas por outro lado, nós tivemos também famílias comemorando o Natal com seus entes queridos que passaram por lutas terríveis este ano. Está aqui uma pessoa que eu estou vendo aqui, nosso irmão Djalmas. Com certeza teve um Natal abençoado. Com certeza sua família vibrou com a presença dele em seu lar. E outras famílias que tiveram seus entes queridos também gravemente afetados pela Covid. Mas Deus nos preservou, Deus nos abençoou, aleluia. Irmãos empresários passaram por dificuldades, mas estão de pé, continuam de pé, porque a graça de Deus sustentou, aleluia. Portanto, hoje também é um tempo de gratidão, um tempo de agradecimento. Mas nós vamos entrar agora no ano novo com muitas coisas, com muitos desafios para serem vencidos, muito trabalho, muitas restaurações a fazer. Muitas famílias precisam ser restauradas, recompostas. Relacionamentos que foram abalados na pandemia, filhos que precisam se recompor emocionalmente. Então a nossa situação, queridos, não é diferente da do salmista. Por quê? Porque ele olha para o passado e vê o quanto Deus já fez, o livramento de Deus, mas ele olha para o futuro e vê o quanto precisa ainda ser reconstruído. Ao mesmo tempo que no versículo 1 ele está extasiado, feliz com os grandes feitos de Deus. No versículo 4 ele pede a Deus que restaure a sua sorte. Este salmo, querido, ele retrata bem o período do pós-exílio, da saída do exílio da Babilônia, quando o povo retorna do cativeiro para Jerusalém. A primeira parte então se refere a um passado de livramento de Deus do cativeiro babilônico. E a segunda parte do salmo se refere a um presente, ou seja, a grande dificuldade que a liderança tem para reorganizar a vida na Jerusalém que fora destruída. A sociedade, a nação que foi desmantelada com a invasão babilônica. E o que isso ensina para nós? O salmista, em outras palavras, ele está dizendo que se nós estamos felizes, se a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, é exatamente porque Deus agiu e restaurou a nossa sorte. Mas também todos nós sabemos que temos ainda uma longa caminhada, como o povo de Deus teve no passado, uma caminhada em 2022 de reconstrução. Por isso também hoje nós devemos clamar: restaura, restaura, Senhor, a nossa sorte, continua restaurando a nossa sorte. Chegamos no final, chegamos no último dia, nós estamos vivos, nós vencemos, estamos de pé, mas nós precisamos de muito mais para entrarmos em 2022. Portanto, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura. E queridos, Deus certamente Ele quer fazer muito mais em nossas vidas, muito mais. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer fazer mais. Deus quer fazer mais na minha vida. Deus quer fazer mais na vida dessa igreja, na tua vida.
na vida desta cidade. Eu creio nisso. Eu tenho falado isso nas minhas lives, nas minhas pregações, nos grupos. Nós precisamos esperar mais de Deus, mais. E para isso, alguns princípios que devem ser observados. E neste salmo nos mostra isso. Ele nos conclama a algumas atitudes. E a primeira é: projete o futuro com base no passado. Por quê? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Como já disse, o salmista está relembrando aqui o passado, está relembrando a mão poderosa de Deus através de Ciro, o rei persa, que domina o Império Babilônico e que libera o povo de Deus para voltar. Não somente libera, como abençoa o povo, como dá dinheiro para o povo, para a sua volta, dá soldados para eles. Foi algo sobrenatural, foi um milagre de Deus. Então o salmista está feliz com as bênçãos de um Deus vivo, de um Deus atuante, de um Deus presente, que olha para o seu povo, de um Deus que está atento ao mover da história, de um Deus que cuida do seu povo. E é isto que impulsiona a ação do salmista no presente, o testemunho desse Deus Todo-Poderoso no passado. Então nós devemos nos perguntar: quanto Deus já fez na nossa vida até aqui? Quanto livramento Deus já nos deu? Quanto suprimento Deus já nos deu? Quantos milagres já aconteceram na nossa vida? Há inúmeros relatos esse ano passado, de pessoas que mal sabiam o que tinham e por algum motivo outro qualquer descobriram, trataram, foram curados. Quantas coisas na medida certa e no momento certo. Esse é o Deus que nós cremos. Se queremos continuar sonhando, e é preciso continuar sonhando, Deus nos convida hoje a considerarmos os milagres do passado. Se Deus já agiu, Deus continuará agindo. Repito, se 2021 foi difícil, mas quantas vitórias nós tivemos. Portanto, Deus nos convida a olhar para tudo aquilo que Ele já fez. Sabe por quê? Porque temos uma promessa: Ele permanece conosco. Se Deus já fez, Ele continuará fazendo. Se Deus abençoou, Ele continuará abençoando. Então, queridos, vamos entrar em 2022 crendo de todo o nosso coração no cuidado de Deus, na provisão de Deus, no seu amparo, na sua direção. Deus vai nos iluminar. Vamos entrar nesse ano novo com confiança, sabendo que Deus não nos desamparará. Há uma promessa, há inúmeras promessas na Bíblia a respeito dessa verdade. Projete 2022 baseado naquilo que Deus já fez por você. E também creia nas possibilidades de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu passei por essa região, é uma região que vai ali, quase da divisa do Egito com o sul de Israel. Inclusive, quando passávamos por ali, o guia disse: olha, preste atenção naquele morro ali. Ali é a imagem de uma mulher, e dizem que é a mulher de Ló.
e realmente parecia uma mulher. É um deserto. Negueb significa seco, é uma região ao sul da Judéia, ao extremo sul de Israel. É uma região desértica na sua maioria dos meses do ano. O leito dessas torrentes está seco, mas no inverno, com a chegada das chuvas lá longe nas montanhas, as chuvas se tornam em torrentes impetuosas. E o que o salmista está querendo nos ensinar com esta palavra? Nos ensina, queridos, nos desafia a olhar nos lugares, ou nos desertos, ou enxergar os lugares secos como rios em potencial. Ou seja, nos ensina a crer nas possibilidades de Deus. Ele nos desafia a sonhar que toda situação adversa pode mudar, quando nós cremos num Deus poderoso, que sempre caminha conosco e nos abençoa, e nos dá vitória. Quantas vezes nós desanimamos, achamos que tudo está tão longe, tão difícil, tão impossível. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis, mas Deus está sempre pronto a restaurar a nossa sorte. Por isso é preciso crer nas possibilidades desse Deus que nos ama. Ora, se Deus entregou Jesus, aquele que lhe era mais precioso, porventura não nos dará graciosamente junto com Jesus todas as demais coisas de menos valores que Jesus? O que você está levando do ano que se encerra, que você ainda não venceu, que você ainda não resolveu? Olhe para o ano novo com esperança. Olhe, enxergue água no lugar de terra seca, enxergue vida no lugar de morte, enxergue esperança no lugar do desânimo. Queridos, nós cristãos, nós temos um rei chamado Cristo. Por isso somos cristãos. Somos aqueles que enxergam além das aparências. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos justos. E o justo vive pela fé. O justo não vê a montanha, o justo vê o que está além da montanha. Nós caminhamos pela fé. 1 João 5,4 diz que a fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Por isso o salmista diz: restaura-nos, Senhor, como as torrentes no Negueb. Eu tinha separado um vídeo aqui das torrentes do Negueb, mas depois você olha. Aqueles leitos de rio no meio do deserto, totalmente seco, de uma hora para outra, vem uma avalanche, uma enxurrada de águas. E fica ali por dias e dias, um rio maravilhoso. Depois que passa o tempo das chuvas, começa a secar, e quando começa a secar, surgem as mais belas flores, anêmonas, na região do leito desse rio. Deus está nos chamando para isso, para isso. Deus está mostrando que nós precisamos ver oportunidades ricas, abençoadas no meio da adversidade. Por isso precisamos crer nas possibilidades de Deus.
Por isso hoje você deve orar: restaura-me, Senhor, como as torrentes no Neguebe. Pode ser que haja sequidão no emprego, pode ser que haja sequidão nos relacionamentos, no casamento, no trabalho, pode ser que haja sequidão nas finanças, pode ser que você esteja passando num deserto em relação à sua saúde, mas Deus é maior. Deus é maior, porque Ele nos tirou do exílio, Ele nos tirou da Babilônia, Ele nos libertou, Ele já fez a obra. Nós caminhamos em o nome do Senhor dos Exércitos, nós marchamos em nome do Deus Todo-Poderoso, nós seguimos em nome do Santo de Israel, Ele está do nosso lado. Sonhar é necessário, sonhar é preciso, irmãos. Para isso é preciso ver nos lugares secos rios em potencial. Assim você também ficará como quem sonha, com a boca cheia de riso, com a língua cheia de júbilo. Então, neste dia, o último dia do ano, se coloque de joelhos diante do Senhor e creia, e entre em 2022 cheio de coragem, cheio de esperança. Eu tenho dito aqui há muito tempo, Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode, e eu vou além, Deus quer, porque eu tenho prazer em abençoar as minhas filhas. Como Deus não terá prazer em abençoar você, se Ele é teu Pai? Ele nos ama, amém? Glória a Deus, aleluia. Terceiro lugar, queridos: primeiro, olhar para o passado para projetar o nosso futuro. Segundo, crer nas possibilidades. E terceiro, trabalhar arduamente. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, não basta idealizar, não basta sonhar, não basta crer que Deus pode fazer milagres, é preciso trabalhar. E trabalhar arduamente, é preciso sair, é preciso chorar no sentido de ser árdua a caminhada, e é necessário semear. Eu sempre digo, pelo menos sempre dizia para as minhas filhas, que dinheiro não dá em árvore. Eu dizia, até o dia, e não faz muito tempo, que a Isabelle disse: dinheiro dá em árvore sim, pai. Eu falei: jamais. Ela disse: da onde vem o papel que é feito de dinheiro? Mas ela entendeu, elas entendem. Quantas pessoas sonham com um casamento satisfatório, mas não movem quase nada para que o casamento seja satisfatório? Quantos jovens sonham com uma grande festa de casamento, com uma deusa ou com um deus, com um príncipe, com uma princesa, mas não batalham, não trabalham, de joelhos no chão, clamando e pedindo a Deus a tampa da sua panela.
E quando precisam escolher ou tomar uma decisão, a paixão falou mais alto, não consultou Deus. Não tiram o seu futuro cônjuge do joelho. Muitas vezes não esperam em Deus, se apressam pela idade, pela falta de opção, pela família que cobra ou até pela paixão, e assim caminham para um fracasso matrimonial. Outros não têm disposição para o estudo, em se formar, em ter uma profissão, e esquecem que para um casamento satisfatório é também necessário um sustento satisfatório, ou pelo menos razoável. Quantos homens e quantas mulheres sonham com muitas coisas, mas não se dispõem ao trabalho, não pagam o preço do trabalho árduo. Para alcançar um objetivo, nada vai acontecer na vida daqueles que não querem pagar o preço. É isto que está nos dizendo o versículo 6, não é de mim, não estou falando isso por mim. O versículo 6 está dizendo que existe uma certeza da ceifa, da colheita, da vitória. Mas isto é fruto de um trabalho árduo, difícil. Jesus nunca nos eximiu do trabalho. Ele diz, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus ainda disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus ainda disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Queridos, o esforço não anula a graça. Quem anula a graça é o mérito. Nós não temos mérito nenhum, mas esforço sim, esforço sim. A graça de Deus está em nos guardar, em abençoar o nosso trabalho, em nos capacitar a conquistar o melhor. Aí que entra a graça de Deus. Deus jamais falou para você ou para mim ficar de boca aberta para o alto, esperando que do céu caia o seu e o meu alimento. Mas através da sua graça, que é manifestada de muitas formas, saúde, inteligência, trabalho, capacidade, força, portas que Deus abre, ajuda que chega na hora certa de pessoas que nós não, às vezes, nem conhecemos. A graça de Deus atua aí. A bênção de Deus está sobre nós, sobre o seu povo. Então ore a Deus, ore, peça direção para Deus. Se planeje, converse com pessoas idôneas, que têm experiência. Levante cedo, tenha disciplina, peça forças ao Senhor, estude, pesquise, seja excelente, faça com excelência. Quando isto acontecer, não tem como dar certo, porque a bênção de Deus está sobre nós, sobre o seu povo. Por isso, queridos, saia nessa noite aqui desta casa de oração, caminhe, tenha disposição, trabalhe, pois aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há uma promessa para você, para mim, para nós, amém?
eu queria concluir: sonhar é preciso, é preciso. Vamos entrar daqui a pouco em 2022 com esperança, crendo que Deus tem o melhor para nós. Por isso vamos clamar, vamos orar neste último dia do ano e dizer: muito o Senhor já fez por nós, mas Senhor, há muitas outras coisas que precisam ser restauradas. Então, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, transforma em nossas vidas aquilo que está seco, transforme o nosso deserto em rios que produzem vida, que trazem vida. Diga ao Senhor: Senhor, Tu sabes, em nossas famílias precisamos de milagres, em nossas vidas precisamos de milagres, em nossa igreja nós precisamos de milagres, em nossos amigos nós precisamos de milagres, em nossos doentes nós precisamos de milagres, em nossa cidade nós precisamos de milagres, em nosso país nós precisamos de milagres. Vem mais um ano pela frente, nós precisamos de emprego, nós precisamos de saúde, nós precisamos de reconciliação, de cura, precisamos perdoar, precisamos vencer o luto, precisamos vencer a ansiedade, a depressão, nós precisamos resolver as coisas que estão pendentes. Senhor, nós precisamos do Teu impossível. Deus já abençoou grandemente a sua vida. Se você está aqui nesta noite, é porque você recebeu muito de Deus, por isso você está aqui. Então projete este ano novo, sonhe, trace objetivos, metas, corra atrás, projete sim, sonhe, contando com esta fidelidade do Deus que te sustentou. Amém? Creia nas possibilidades de Deus. Ele vai transformar o teu deserto num lindo jardim. Ele faz nova todas as coisas, Ele restaura. E trabalhe arduamente, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Deus lhe dará saúde, Deus lhe dará força, e Deus abençoará a obra das suas mãos. Posso ouvir um amém? Amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo o que precisamos é isso, queridos: permanecer ligados, conectados na fonte de vida, na videira verdadeira, no nosso Rei, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nele nós somos mais do que vencedores. Vamos sonhar? Vamos sonhar. Fique em pé.